Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando então mais uma aula da nossa residência médica em medicina de família e comunidade. Hoje um tema muito importante, abordagem às situações de violência, certo? Um tema bastante importante que, infelizmente, tem uma certa prevalência no nosso país e que a gente sempre torce para que a gente não presencie algo do tipo, mas eventualmente alguns desses casos vão surgir na nossa realidade e a gente vai ter que abordar e a gente vai ter que manejar, né? Então, nós vamos estar falando sobre essa situação difícil, complexa, mas que a gente pode tentar auxiliar as pessoas que são vítimas dessas situações na nossa unidade básica de saúde e entender que existem legislações, né, que nos orientam nesse sentido, bem como orientações de tratamento, profilaxia, que podem ser procedidos, tá? Também existem algumas orientações sobre como a gente deve abordar e suspeitar esses casos. Então vamos dar uma olhadinha como isso é trabalhado, tá? Nas bibliografias que eu busquei, tá? Que são basicamente capítulos dos dois livros que a gente mais utiliza, né, na nossa residência, que são o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, do Gustavo Gusso e colegas, né, colaboradores, e também do Medicina Ambulatorial do Duncan. Ok, então, sobre a abordagem à violência doméstica, né, a gente sempre entender que a violência não é um evento natural, não é algo que deveria acontecer com naturalidade na família de ninguém, e tampouco é acidental, não é um acidente, algo que acontece fortuitamente, assim, algo que acontece por acaso. Então é um ato intencional de uso instrumental do poder em relações hierárquicas, certo? Então tem alguém que literalmente está querendo dizer, passar a seguinte mensagem, né? Que aqui tem alguém que manda, certo? E isso vai ter uma influência do ambiente social que as pessoas estão inseridos. Então existem ambientes, obviamente, mais violentos do que outros. Existe do ambiente familiar, então existem famílias que culturalmente vão passando essa questão da violência de geração em geração. Então, influência de indivíduos, né, valores, das instituições, dos serviços. Então, existe toda uma influência que corrobora, tá, para que isso venha a acontecer, ou que sirvam também de fatores protetores para que isso não ocorra, tá? E a violência doméstica, ao contrário do que muitas pessoas podem imaginar, não é algo que vai acontecer somente nas camadas mais baixas, né, de nível social, do extrato social das populações, vão atingir todos os estratos sociais. Então, elas vão acontecer em ambientes que eventualmente a gente nem imagina, tá? E isso vai repercutir na saúde física e mental das crianças, das mulheres, dos idosos e das pessoas com deficiência, certo? Normalmente, o que vai acontecer? Essas pessoas que sofrem violência doméstica vão ter mais problemas de saúde que a população geral e vão utilizar mais dos serviços de saúde também, tá? Qual que é o grande problema e motivo de ser até da gente estar fazendo essa aula? A violência doméstica ela ainda permanece numa certa invisibilidade nos serviços de saúde. A gente não tem um treinamento muito bom para com esse tipo de situação. Então, normalmente, nossas abordagens são insuficientes com relação a isso. As terapêuticas que a gente promove usualmente são ineficazes. E também existe uma certa banalização e uma perpetuação desse caso, sabe? Então, aquelas falas preconceituosas do tipo assim, ah, tem mulher que gosta mesmo de apanhar mesmo, isso aí é comportamento desse povo que gosta de ser assim, assim, assado. Então, isso corrobora para banalizar essa situação e que esse ciclo continue, tá? Mas, obviamente, é um problema complexo, tá? E que muitas vezes a gente, somente com o nosso serviço na atenção primária, a gente não vai conseguir resolver.
não vai conseguir sequer impactar um pouquinho, né? Então, o mais correto é que a gente pudesse ter ações intersetoriais, tá? Então, envolvendo, né, não só a saúde, mas também a polícia, né, uma ação, né, realmente policial nesse sentido, mas também uma ação multiprofissional, que a gente possa dar apoio psicológico para essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, né, e interdisciplinar, eventualmente vai ter um papel importante aí também da assistência social, né, de outros recursos que possam se fazer necessários, né? Como, por exemplo, o conselho tutelar, no caso de ter crianças envolvidas, conselho do idoso, para que a gente possa agir de uma maneira mais efetiva nesses casos, né? E o que é o mais perverso, né? A piada de mau gosto com relação à violência doméstica é que ela ocorre no exato local em que a gente espera, né? Que via de regra vai existir cuidado e proteção, que é o lar, a vida privada, o seio da família. Normalmente, o entendimento que a gente tem é que estando em casa, estando no nosso lar, estando com as pessoas que a gente ama, a gente está protegido. E então que acontece essa relação perversa de a pessoa estar em casa e estar sofrendo uma violência. E qual que é a diferença, né, da violência doméstica em contraposição à violência geral, né, a violência que não acontece dentro desse meio, dentro do lar? Na violência geral que acontece fora das paredes, né, do domicílio, normalmente o homem é o principal agressor e também o principal agredido, tá? Então, 90% dos homicídios são de homens, tá? Normalmente conflitos de homens contra homens. Na violência doméstica, normalmente, a maior parcela das vítimas são mulheres, crianças e idosos, tá? E não é mais raro que isso aconteça com homens jovens, tá? Que é o contrário na violência geral. E o que acontece? Apesar de que na violência geral vão ocorrer muitos homicídios, né, lesões fatais, no âmbito doméstico existem menos vítimas fatais, mas efeitos mais prolongados e insidiosos, sabe? Então é aquela violência que ela vai se perpetuando ao longo do tempo, vai minando com a saúde física e psicológica das pessoas que vão sendo afetadas. Então, é algo que fica meio subentendido ali e é difícil de diagnosticar, tá? Ao contrário de uma violência que acontece na rua, onde você vê a pessoa que está lá realmente muito machucada, que sofreu uma agressão de grandes proporções, né? E no relatório mundial sobre violência e saúde de 2002 da Organização Mundial da Saúde, fica enfatizado, né, o abuso e a negligência infantil como uma violência importante doméstica, tá? A violência de parceiros íntimos, usualmente tendo as mulheres como principais vítimas, e também o abuso de idosos, tá? Então nós vamos estar dando uma olhadinha nisso aí mais a fundo, tá? Então vamos ver alguns tipos comuns de violência doméstica, tá? Então vamos começar aqui das mulheres pelo parceiro íntimo, né? Então normalmente o seu cônjuge, tá? A pessoa com quem ela é casada ou com quem ela tem uma relação estável e que vive na mesma casa que ela, tá? Então são comuns violência psicológica na forma de insultos, né? Xingamentos, depreciação, palavras que visam a diminuir aquela mulher, humilhação, né? Tratar essa pessoa, né, numa condição de minusvalia, depreciar, colocar ela numa situação desfavorável, bem como intimidação e ameaças, tá? No sentido de que ela não pode contar sobre o que ela está sofrendo, senão ela pode sofrer, né? E o maior sofrimento que muitas vezes pode acontecer é essa mulher ela não ter uma forma de se sustentar, não ter o seu próprio dinheiro, então ela fica com medo
de ficar largada, não ter com o que sustentar a si mesma. Muitas vezes nessas situações envolvem filhos, então ela fica com medo, preocupada também de como que vai ser a criação dos filhos, que se eles vão ficar, né, com muitas dificuldades financeiras, passar por fome, por dificuldade de toda sorte. Então, muitas vezes ela aceita essa intimidação e essas ameaças porque não tem muito para onde ir e como se defender do ponto de vista econômico, tá? Depois tem a violência física, né, configurada por tapas, empurrões, machucados. Também não é incomum essas mulheres serem arrastadas, tá, pelo chão, muitas vezes puxadas pelo cabelo, né? Então, surras, estrangulamentos também, né? Esse ato de enforcar, apertar o pescoço, queimar, tá? Que às vezes pode ser um ato bem evidente, né, de queimaduras visíveis. Às vezes são queimaduras feitas em partes do corpo cobertas, né? Uma coisa bem maldosa, assim, né? Bem perversa, que é feita de uma maneira que não seja facilmente identificável pelas outras pessoas na rua, né? E também muitas ameaças, tá? Ameaças de que vão sofrer um tiro, vão sofrer uma facada, ou ameaça de violência, né, na forma de soco, agressão, sem uma arma específica, né, mas agressão física através de socos ou tapas, né, que essa pessoa vai apanhar se, se, se não obedecer, por exemplo, ou se contar a respeito do que está acontecendo. Outra forma de violência é a violência sexual, né, com um ato sexual forçado, tá? Então com agressão mesmo, ou então a mulher aceitando ter aquela relação sexual por medo, né? Então são práticas degradantes, né, ou humilhantes para a pessoa que está sofrendo isso. Contra crianças, tá? Então, o que é muito comum é uma punição física grave ou moderada, então a criança ela pode estar tendo um ato como uma desobediência ou uma situação de ir mal na escola ou ter feito algum ato que desagradou um dos pais e que eventualmente até caberia uma punição, tá? Mas enquanto em famílias funcionais essa punição seria algo mais leve e algo racionalmente mais aceitável, aí vira uma punição física grave, né? Ou moderada, mas assim com machucados que podem levar a fraturas de ossos, a equimoses e hematomas extensos, né? Então, as meninas, tá? Elas têm uma maior chance de sofrer violência sexual e os meninos normalmente são vítimas de agressões mais graves, tá? Então, punições físicas mais violentas, né? No sentido de machucados mais graves, tá? Um outro tipo de violência contra crianças é presenciar a violência no ambiente doméstico. Então, infelizmente, muitas dessas crianças veem seu pai agredindo a sua mãe, um padrasto agredindo a mãe, ou então vê ele agredindo alguns dos outros irmãos também, tá? E na violência doméstica contra idosos, tá? Ela é um pouco diferente, eventualmente, não acontece com tanta frequência desse idoso ele apanhar, sofrer uma agressão física, mas acontece muito do abandono, tá? Esse idoso que muitas vezes já não tem capacidades de ter um autocuidado tão bom, ele fica mais, digamos assim, jogado às traças, não tem quem o alimente, quem o auxilia a se higienizar, quem o auxilia a se locomover de um quarto para outro. Negligência, então, né? Aqueles idosos que vão precisar tomar um banho, ou vão precisar ter uma troca de fraldas, então você vê ele com a mesma fralda durante muitas horas, ou até, às vezes, dias sem trocas, sem banho, tá? Mas também, né, apesar do abandono e a negligência serem as mais comuns, eles podem sofrer violência psicológica, podem sofrer violência física, também violência sexual e econômica, tá? Então, muitas vezes esses idosos já não tem mais como lidar com o seu próprio dinheiro, tem algum familiar que toma conta do dinheiro para eles e, eventualmente, utiliza esse dinheiro de maneira inapropriada, gasta com outras coisas e não fornece
tá, os cuidados necessários para o idoso, tá? Então gasta pra, né, com questões particulares suas e não utiliza esse dinheiro que é do idoso, é a sua aposentadoria, para utilizar para os cuidados dele, para aquilo que ele necessita, para sua alimentação, produtos de cuidados ou medicamentos. Quais são as dificuldades, então, na abordagem à violência doméstica, tá? As mulheres que vivem ou já viveram violência doméstica, elas começam a ter uma utilização muito mais frequente dos serviços de saúde, tá? Então, sem saber muitas vezes como lidar com aquela violência que ela sofre, ela começa a frequentar mais a unidade de saúde. E qual que é o problema disso, tá? Como elas frequentam muito, tá? E usualmente elas têm muita dificuldade de expressar o que está acontecendo, né? Porque elas vivem muitas vezes uma ambiguidade muito grande, de tipo, ter que dizer que o parceiro está agredindo é algo muito difícil, que pode trazer mais problemas para ela, tá? Então, ela muitas vezes ela não vai falar sobre isso abertamente, mas ela sabe que ela está tendo um sofrimento, às vezes está tendo uma dor, está tendo um sofrimento psicológico ou físico, e aí, então ela traz aquele monte de queixas confusas, coisas que não são resolvidas, que você investiga e que não acha, né? E aí o que acontece? O profissional de saúde que a atende, o médico, o enfermeiro, a equipe toda de saúde, começa a classificar essas pacientes como usuárias excessivas, usuárias incômodas, impertinentes, são pessoas chatas que estão lá, que você não consegue ver muito resultado em ajudá-las, né? Então dá aquela sensação de impotência, de insatisfação na equipe de saúde, tá? E são pessoas que também as orientações que a gente dá, elas não são aderidas por elas. Então, você convida ela para vir fazer um Papa Nicolau, ela não vem, não faz essa atividade preventiva. Você orienta o uso de camisinha, ela faz, né, mantém relação sexual desprotegida e depois vai lá demandar alguma coisa, por exemplo, um teste rápido. Então, e por que isso acontece, né? Por que é tão difícil fechar esse diagnóstico? Por que aparentemente essa paciente não nos ajuda, tá? Então, muitas dessas mulheres não reconhecem o que elas vivem como violência, tá? Então, existe um conceito dentro da psicologia que se chama de codependência, tá? Então, essas mulheres, muitas vezes, elas estão nesse relacionamento tóxico, tá? Por causa de uma relação codependente, tá? Então, essas relações codependentes, elas são muitas vezes transgeneracionais, tá? O que isso quer dizer? Essa pessoa, ela cresce num ambiente familiar, onde ela vê, por exemplo, a mãe dela apanhando do pai, e esse pai sendo alcoólatra, por exemplo, e ela olha aquele relacionamento, e como ela não conhece nenhum outro relacionamento sem ser esse, a única coisa que ela conhece é essa forma disfuncional de viver. Quando ela cresce, muitas vezes, ela não tem um insight interno, né, essa autopercepção de que aquilo é ruim para ela e tenta buscar uma outra coisa na vida. Então ela só conhece aquele meio, ela arranja para ela um tipo de relacionamento igual ou muito semelhante ao que a mãe dela vivia. Então ela não reconhece aquilo como uma violência, ela reconhece aquilo como o único modo de vida possível, porque ela não conhece uma existência de algo diferente. Então ela acaba ela está num sofrimento muito grande, mas ela está numa ambiguidade muito grande, porque ela entende que aquele lá é o parceiro dela, é o companheiro de vida, e que ela não deveria delatar. Mas em contrapartida, ao mesmo tempo, né, ela está sofrendo de maneira psicológica e física de uma maneira muito grande. Então ela traz uma queixa confusa, ela quer uma ajuda, mas ela tem essa ambiguidade de não delatar, né? Então é uma situação bem difícil para quem sofre, né? E obviamente para quem tenta atender, né? Que tem dificuldade de pescar o que está acontecendo, tá? Então, algumas situações, tá, além dessas que eu apontei, sobre de por que essas pessoas agredidas, né, não contam sobre a violência que vivenciam, né? Então, um questionamento, né, importante é se eles têm se essas pessoas têm uma baixa percepção da associação
da violência que ela sofre com os problemas de saúde que ela está apresentando, tá? Será que essas pessoas têm uma dificuldade de leitura disso, né? E aí existem várias, né, explicações na literatura possíveis sobre isso, né? Então, na violência contra crianças, tá? Os pais ou os responsáveis e, e as próprias crianças, tá? Temem pela saída do lar, tá? Punições a quem os agride, tá? E culpa ou vergonha. O que acontece? Vamos imaginar o seguinte: essa criança ela sofre uma violência dentro de casa dos seus pais. E aí, por que essa criança não delata isso que está acontecendo? É o pai ou a mãe dela que o agride, que as agridem. Elas ficam com medo de que com isso, ao delatar o que está acontecendo, elas tenham que sair do lar, elas sejam levadas para um abrigo ou para um lugar distante e então ela vai para um lugar desconhecido, para uma situação desconhecida, então ela tem medo do que vai acontecer, então vai sair do lar. Ou então, né, uma mãe que dedura um esposo que pratica essa violência, esse esposo vai sair do lar, ela não sabe o que vai acontecer, tá? Essas crianças, por mais que apanhem dentro de casa, eles têm medo de punição a quem os agride, então eles têm medo de que, tipo assim, poxa, eu vou delatar o meu pai, o meu pai me agride, ok, mas ele é o meu pai, e aí ele vai ser levado, vai ser preso, ele vai apanhar, né? Então, fica nessa ambiguidade também. E, por fim, culpa e vergonha, né? É absolutamente vergonhoso, né? Você ter que demonstrar para uma outra pessoa, para um profissional de saúde, que você está totalmente agredido, totalmente apanhado, e quem fez isso é uma pessoa da sua família, tá? Então, assim, sofrer um abuso sexual também, as pessoas sentem muita vergonha disso, né? Então, é bem complicado, tá? Então, as mulheres e os idosos também têm medo, culpa ou vergonha pela violência que vivenciam, né? Então, não é incomum eles acharem que tem alguma culpa né, realmente que carregam alguma culpa, que fizeram alguma coisa para merecer estarem apanhando, tá? Então uma sensação muito horrível, né? Porque elas são as pessoas que estão sendo agredidas, mas eventualmente ficam pensando que elas podem realmente ter feito algo para merecer apanhar. Um outro problema é que eles sentem amor pelos agressores, né? Eles realmente gostam daquela pessoa, se preocupam com aquela pessoa, eventualmente imaginam que essa pessoa vai mudar, tá? Então não querem delatar. Existe também a má experiência quando contaram suas experiências para profissionais da saúde. Então, aquele profissional da saúde estava despreparado, não levou em consideração, não se preocupou, tá? Ou sentiu humilhação, ou teve algum profissional que até reiterou, achou que estava certo a outra pessoa bater nela. Então, eventualmente podem ter mais experiências ao ter contado essas situações para os profissionais, tá? E muitas vezes acham que os profissionais não vão se interessar por seus problemas e que não vão querer ajudá-los, tá? Então, é uma situação bastante difícil. E o que acontece, tá? Do ponto de vista nosso, enquanto profissional de saúde, a ausência de treinamento específico e as condições de trabalho também ideais vão dificultar a nossa detecção desses problemas, tá? Então, a gente vai ter dificuldade de ver isso. Então, médicos e enfermeiros, de modo geral, acredito ter pouco tempo para fazer essa detecção nas suas consultas, tá? E pouco controle sobre reação e respostas das famílias à abordagem. Então, os médicos e enfermeiros, eles acham, primeiro, que, pô, naquela consulta corrida ali do dia a dia, ele não tem um tempo suficiente para poder fazer essa abordagem. E mesmo que façam, eles têm medo de, tipo, como que os familiares vão reagir a isso e como que isso vai funcionar. Outra coisa, né? Os profissionais, eles têm medo de retaliação e de agressão, tá? Por parte daquela pessoa que eles forem delatar. E também se preocupam de que, uma vez mexendo nesse vespeiro, vamos colocar assim, depois vai ter a necessidade de fazer algum depoimento perante um juiz, perante a polícia, perante outros órgãos, tá?
o que acham que vai complicar a vida deles, né? E além disso vai perceber, muitos desses profissionais percebem a rede intersetorial como insuficiente. Você começa a mexer com isso, mas depois ninguém te ajuda, tá? Então eles acham que, pô, o serviço social não vai estar lá, o conselho tutelar não vai estar lá para ajudar, eles não vão ter apoio da polícia, certo? Então, tem muito disso, tá? E a outra questão é o desconhecimento jurídico. Eles não sabem, né, das leis direito, né? Os profissionais de saúde usualmente não conhecem muito bem as leis, não sabem até onde devem ir, como que devem proceder, tá? Então, isso dificulta a tomada de algumas medidas, tá? E o que acontece? Teve um trabalho feito na Inglaterra que demonstra que o treinamento específico, tá, aumenta a detecção e o encaminhamento para serviços especializados. Então, talvez fosse uma boa ideia que nós tivéssemos melhores capacitações assim frequentes dentro das nossas unidades de saúde, para saber como abordar com isso e nos sentirmos menos inseguros em lidar com isso, para que a gente pudesse ter melhores desfechos, tá? E a entrevista, a consulta médica ou da enfermagem precisa de um bom vínculo, né? Então, isso vai ser melhor com pacientes com quem a gente tem um bom vínculo, né? Então, precisa da confiança, do interesse, precisa também de uma postura ativa, tá, do profissional de saúde, ele tem que querer investigar isso, e bastante isenta de julgamento, tá, pelo profissional, para que esse tema possa emergir. Então, o paciente que se sentir desconfortável por algum desses motivos, né, acha que não tem um bom vínculo, não confia direito naquele profissional, não acha que esse profissional está interessado, não vai contar o que está acontecendo de verdade, tá? E quais seriam, então, os fatores de risco para que ocorra uma violência intrafamiliar, tá? Então, uma distribuição rígida e desigual de autoridade e poder, tá? Conforme os papéis de gênero, sociais, sexuais ou de idade, tá? Por exemplo, atribuído aos membros da família. Então, de um modo geral, tá? O agressor digamos assim, o homem da casa, o pai de família, né? Então, a gente já viu isso nas ferramentas de acesso às famílias, né? Então, existem as formas de compartilhar poder. Então, em algumas situações, algumas famílias têm uma pessoa que detém todo o poder, tá? Seja ele econômico, seja ele decisório, seja ele físico mesmo. Então, tem essa pessoa que ela é o manda-chuva da casa e que ele acha que, então, todos os demais devem obediência a ele, tá? Então, muitas vezes com desvalorização do papel da mulher, desvalorização do papel das crianças, dos idosos. Então, ele é que sabe, ele é que manda e os demais têm que obedecer, tá? Outra coisa que é um fator de risco de violência intrafamiliar é a falta de diferenciação de papéis, né? Então, levando ao apagamento de limites entre os seus membros, né? Então, não tem aquela coisa de uma família funcional onde tem, poxa, esse aqui é o papel do pai, esse aqui é o papel da mãe, existem essas divisões dos papéis, existe essa questão colaborativa de um com o outro, os filhos devem fazer isso, os filhos devem obedecer determinadas regras. Então é uma coisa muito louca, onde nada é muito certo e tudo é muito ambíguo. Então, essa falta de diferenciações de papéis, né, coloca às vezes, mais uma vez, né, contribui para essa pessoa que é que retém o poder, né, tem um poder, digamos assim, bem absoluto por tudo que rege a família. Então, as outras pessoas têm suas funções apagadas, né, e só aquela pessoa que prepondera com o poder, né. Outro fator de risco de violência intrafamiliar é o conflito permanente. Então, tem famílias que não conversam, que não discutem, que não resolvem os seus problemas de uma maneira amistosa, e sim sempre através de um conflito. Então, são aquelas casas onde as pessoas estão sempre brigando, nenhuma contenda é resolvida de uma maneira mais racional. Então, existe dificuldade de diálogo, normalmente o diálogo é sempre na base do grito, e há um descontrole né, no sentido da agressividade. Então, as pessoas se agredem verbalmente, se agredem fisicamente, e isso diuturnamente. Então, é um conflito permanente que existe na casa, tá?
Outro fator de risco de violência intrafamiliar é o baixo nível de desenvolvimento da autonomia dos membros da família. Então, uma esposa que fica muito dependente do marido economicamente, dependente emocionalmente, dependente para fazer as coisas fora de casa. Os filhos também, muitas vezes, dentro dessa... não tem trabalho próprio, né? A esposa não tem um trabalho próprio, os filhos não têm um trabalho próprio, então todos ficam muito dependentes de uma única pessoa que vai abusar desse poder que lhe foi conferido, tá? Outra coisa também que é um fator de risco de violência intrafamiliar é uma estrutura fechada, sem abertura para contatos externos, né? Levando a padrões repetitivos de conduta. Então são pessoas, né, que não têm contato com outras famílias, com outras pessoas de fora. Então aqueles padrões de conduta eles acham que são adequados, mas elas não têm um convívio com outras pessoas para realmente averiguar que o tipo de relações que elas mantêm são muito disfuncionais, tá? Famílias, então, em situações de crise, né, perdas, então, separação do casal, desemprego, morte, migração para outros locais, doenças prolongadas ou incapacitantes, tá? Então, incluindo doença mental, tá? Então, é um fator de risco para a violência intrafamiliar. Presença de um modelo familiar violento na história de origem das pessoas envolvidas. Então, aquilo que eu mencionei para vocês. Relacionamentos, tá, com codependência, tá, e a transmissão transgeneracional. Então a pessoa sofreu maus tratos, abuso na infância, abandono na infância, ela só copia o modelo que ela aprendeu em casa na sua vida adulta, tá? Uma maior incidência de abuso de álcool e outras drogas, tá? Então às vezes isso aí está envolvido. Tem pessoas que eventualmente não são agressivas quando não estão em uso de substâncias, mas quando estão em uso de substâncias ficam muito agressivas. E eventualmente, tá, se não está numa crise, não está usando tanta substância, mas daqui a pouco passou por uma perda de emprego, passou por uma decepção, passou por uma traição, começa a abusar cada vez mais dessa substância e vai escalando, né, vai tendo uma escalada da violência na família. História de antecedentes criminais ou porte de armas, tá? Então é um fator de risco de violência intrafamiliar. Comprometimento psicológico, psiquiátrico dos indivíduos, né? Então alguém que já tem algum problema psiquiátrico, né, um transtorno, por exemplo, bipolar do humor, pessoas que têm, né, um transtorno desafiador, opositor, ou né, eventualmente até uma psicopatia, podem aumentar esse risco de agressão, violência intrafamiliar. Dependência econômica, emocional e baixa autoestima dos membros, né, levando à impotência e ou fracasso em lidar com a situação de violência. É interessante como isso pode acontecer em qualquer situação social ou econômica, né? Então, às vezes a gente acha que isso acontece com pessoas de menor poder aquisitivo, mas mesmo pessoas, né, mulheres muito bem-sucedidas, que têm uma carreira consolidada, tá? E até muitas vezes famosas, são dependentes de seus familiares, né? Emocionalmente, né, e com uma baixa autoestima, com que faz com que elas se submetam a situações de violência, tá? Aqui é importante, então, tá? Esse aqui é um excerto, tá? Que está dentro do livro do Gusso sobre a técnica da conversa mais adequada que a gente deveria ter para abordar esses problemas de violência com os nossos pacientes, né? Então, muito importante o sigilo e a privacidade, evitar ao máximo aquelas situações do PSF onde todo mundo abre a porta e vê o que você está conversando, né? Ter um tempo adequado, que é um outro fator dificultador, né? A gente tem um tempo maior para poder estar abordando uma situação tão delicada. Valorização do relato e o seu registro, né? Então, levar em consideração o que essa pessoa está falando, levar a sério aquilo que está sendo dito, tá? E ter um registro adequado do que está sendo apresentado ali. Fazer uma reflexão sobre as origens da violência, né? Então, essas questões de gênero, outros eixos de desigualdade do poder, né? Essa coisa de tá todo o poder na mão do homem, do pai de família, né? A identificação das conexões da violência e saúde, então os danos, os sofrimentos e os sentimentos, né? Como que isso como que essa situação de violência está afetando no processo de saúde e doença dessas pessoas, né? Dos familiares envolvidos. Então, escuta sem julgamento, tá? Então, a gente ouvir, tentar entender o que está acontecendo, a gente saber diferenciar o que é saúde, o que é justiça, né?
Muitas vezes não cabe a nós julgarmos, né? Isso não é o nosso papel. Então, a gente deixar isso para as autoridades, né, devidas, né, com as autoridades competentes para isso. Evitação da vitimização, né? Então, e da cristalização de normas tradicionais de gênero, né? Então, evitar colocar essa pessoa numa situação de fragilidade, né? Não ficar reforçando, cristalizando isso naquela pessoa, tá? Identificar possíveis riscos, tá? Risco de homicídio, que se essa mulher está com risco de ser morta pelo seu cônjuge, né? Se essa pessoa está sofrendo tanto que está levando em consideração a possibilidade de se suicidar, né? O risco que estão expostas as crianças naquele ambiente, tá? Tentar identificar a rede de suporte social já existente, tá? Eventualmente essa pessoa tem família, tem amigos que podem dar uma ajuda nesse momento. Compartilhar informações sobre a rede de serviço, então sobre assistentes sociais, sobre a questão de notificação policial, tá? Outros recursos. Conversar com essa pessoa sobre novos projetos de vida, tá? Então a construção e a decisão compartilhada sobre caminhos possíveis, tá? Uma situação que eu vi, tá? Quando eu tive uma experiência no exterior, na Austrália, é que lá existia uma rede, tá, de assistência social muito mais forte do que a gente tem aqui no Brasil, tá? Inclusive com a ação de algumas ONGs e a ação de certos órgãos governamentais também, que ajudam, por exemplo, a essa mulher sair daquela cidade que está e reconstruir a vida dela num outro ambiente, tá? Com um auxílio econômico, com auxílio de moradia para os filhos e etc, tá? Referência aos serviços que a pessoa escolher, tá? Então, demonstrar opções, demonstrar como que funciona cada um. Fazer um monitoramento do caminho, tá? Então, o segmento, o retorno sempre que essa paciente ou esse paciente desejar. E treinamento e supervisão constante, tá? Então, o profissional que vai trabalhar com isso, né? Ele precisa saber trabalhar com as suas emoções diante dessa violência e dos sofrimentos, né? Então, medo, raiva, vingança. E também não começar, se ele trabalhar numa região onde tenham muitas mulheres ou muitas pessoas vítimas de violência intradoméstica, intradomiciliar, né, doméstica, ele não banalizar o mal, ele não começar a encarar aquilo como normal ali e não fazer nada, tá? Então é importante, né, para todos nós que trabalhamos com a área da saúde, que estamos expostos a algum tipo de violência ou situações muito tristes de vida, a gente saber como lidar ou eventualmente até ter um acompanhamento, né, psicológico para lidar com essas questões dos nossos próprios sentimentos. Então, aqui algumas questões referentes à legislação que é importante, tá? A gente saber que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, que foi criado em 1990, já tem bastante tempo, tá? Então, o que acontece? Todos os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra crianças e adolescentes devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da localidade, tá? E aí, esse Conselho Tutelar é que vai articular junto ao Ministério Público e ao Juizado da Infância para aplicar medidas protetivas às vítimas e encaminhar as mesmas e suas famílias para redes de cuidado e proteção social. Lembrar que se a gente não fizer nada, tá? Tivermos um caso suspeito de maus tratos contra crianças e adolescentes, tá? Ou um caso confirmado, e a gente não fizer nada, não comunicar, tá? A inobservância dessa regra, tá? Tanto por médicos, professores ou algum responsável por estabelecimento de saúde, vai implicar uma multa de 3 a 20 salários de referência. É óbvio que a gente deve comunicar isso, até pela nossa própria consciência, para a gente entender que isso é importante, para a gente tentar também quebrar essa transmissão transgeracional do problema, mas é importante saber que existe uma punição também para quem não tomar as devidas medidas, tá? Então, eu já tive uma situação, tá? Então, quando eu ainda trabalhava em Minas Gerais, onde uma mãe apresentou para mim uma criança que ficava aos cuidados de uns tios, certo? E que ela suspeitava que aquela criança pudesse ter sofrido algum tipo de violência
sexual. Tá? No exame físico e no comportamento da criança, a gente não averigou naquele momento nada de diferente. No entanto, nós fizemos a notificação do caso, tá? E comunicamos ao Conselho Tutelar. Por quê? Porque os casos suspeitos ou confirmados, eles devem ter essas medidas realizadas, tá? Então, eventualmente a gente se preocupa, poxa, mas eu posso estar denunciando um caso que não tem nada a ver. Mas isso não cabe a gente, tá? O que cabe a gente é realizar essa comunicação, tá? E essa notificação desses maus tratos. E depois, tá? O Conselho Tutelar vai averiguar isso com maior minúcia, tá? E acionar o Ministério Público. Perfeito? Com relação ao Estatuto da Pessoa Idosa, tá? De 2003, estabelece penas específicas para negligência, abandono e falta de cuidados médicos necessários aos idosos, tá? E a Lei Maria da Penha, de 2006, tá? Demonstra, né, que pode haver uma pena de privação da liberdade, ou seja, prisão, né, para o agressor parceiro da vítima, tá? Garante também medidas protetivas para mulheres e a formação de uma rede intersetorial de cuidado para a redução da violência, com encaminhamento dos agressores para medidas reeducativas e reabilitadoras, tá? Então, saber da existência da Lei Maria da Penha, tá? Então, mais algumas outras questões referentes à legislação, tá? A notificação de violência doméstica, sexual ou outras à vigilância epidemiológica é compulsória, tá? Ou seja, obrigatório fazer essa notificação para a vigilância epidemiológica, tá? No caso de violência contra criança, adolescente, mulher ou pessoa idosa, tá? Então, assim, homem agrediu homem, eles que se resolvem para lá, tá bom? Agora, na violência doméstica que envolva criança, adolescente, mulher ou pessoa idosa, é obrigatório a notificação, tá? E aí o que acontece? Como a gente já comentou, não precisa haver confirmação, tá? Então, não necessita você ter visto algo, algum tipo de lesão, tá? Algum tipo de machucado, ou algum tipo de comportamento alterado das crianças, certo? Então, assim, a mera suspeita já é o suficiente para a notificação, tá? Então é importante a gente saber disso, como a gente falou, a gente notifica, tá? Existindo a suspeita, denúncia, um relato, você faz a notificação. Depois a apuração criminal, se houve ou não houve, isso é uma outra instância que não cabe a nós, tá? Então vamos lá, a notificação compulsória dos casos atendidos de violência contra a mulher com idade superior a 18 anos ao Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde por meio de formulário próprio, tá? Então, isso serve para o monitoramento do perfil da violência contra a mulher. Então, toda mulher com idade, né, maior do que 18 anos, então a gente faz essa notificação para o Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município. E aí o que acontece? Essa notificação, né, como a gente viu, ela é compulsória, ela é obrigatória, tem esse documento, mas apesar da gente fazer a notificação, a queixa policial depende exclusivamente da vontade da mulher agredida. Então, se essa mulher quiser fazer um boletim de ocorrência, tá? A gente pode até chamar a polícia na nossa unidade básica de saúde, a gente pode acompanhar ela até um distrito policial, tá? Para ela poder fazer isso, tá? De preferência até numa delegacia da mulher, tá? Mas isso depende da vontade da mulher de ela fazer um boletim de ocorrência, tá? Então, a notificação para esses casos, ela é compulsória, mas essa mulher fazer um BO, tá? É da vontade dela, tá? E aí entra uma situação aqui agora que causa uma certa ambiguidade para a gente, tá? Então, essa mulher, digamos, ela vem, ela relata que sofreu uma violência doméstica,
e não quer fazer um boletim de ocorrência, tá? Essa mulher acima de 18 anos, e ela não quer fazer o boletim de ocorrência, mas você faz a notificação compulsória. Só que aí tem a Lei 13.931 de 2019, que acabou entrando em vigor em 2020, que torna obrigatória a comunicação de casos com indícios ou confirmação de violência contra a mulher à autoridade policial em até 24 horas. Tá? Então, o que acontece? Essa mulher, ela veio e foi atendida, tá? Falou que foi agredida, e aí o que acontece? Eu tenho algum grau de confirmação de que isso aconteceu, por exemplo, sei lá, notei um olho roxo nessa mulher. Ou então tem algum indício, e esse indício realmente não precisa ser uma prova material, pode ser unicamente esse relato dessa mulher. Ela não quis fazer o boletim de ocorrência, tá? Isso é um direito dela de não fazer o boletim de ocorrência. Só que por essa lei, deixa eu voltar aqui, que entrou em vigor em 2020, ela não vai fazer um boletim de ocorrência, mas a gente vai fazer uma comunicação para a polícia, tá? Que é feita por uma outra forma, não é um boletim de ocorrência, tá? Ela pode ser feita por telefone ou pode ser feito de forma por via eletrônica, tá? Onde você acessa um sistema e você não precisa se identificar como profissional de saúde, não precisa também que essa mulher, tá? Quando ela faz um boletim de ocorrência, ela tem que se identificar como ela fazendo o boletim de ocorrência. Então, nesse caso aí, ela não precisa preencher nada, tá? Que identifique que ela fez esse boletim. É como se fosse uma espécie de uma denúncia anônima, tá? Então, mas você utiliza os dados dessa mulher e os dados, né, da moradia dela e faz essa notificação, tá? Então, assim, essa lei que entrou em vigor em 2020 deixa um certo grau de ambiguidade sobre, poxa, mas boletim de ocorrência, né? Para fins práticos, essa notificação não dá na mesma, tá? Mas o fato é que é o seguinte: se essa mulher ela não quiser, tá? Ela está sofrendo algum tipo de agressão, ela não quer fazer um boletim de ocorrência, tá? Onde tem uma identificação própria dela, tá? Que tipo, também envolva ela, por exemplo, falar que foi atendida num determinado local, certo? Ela não prestar a queixa da polícia é uma opção dela, tá? Só que o que acontece? Nós, como profissionais de saúde, se a gente atende e vê um determinado indício, a gente tem que fazer essa comunicação, tá? Em até 24 horas, tá? Então, assim, é uma situação que causa uma certa ambiguidade, mas vamos tentar fazer um exercício imaginativo também. Se um vizinho começasse a ouvir gritos ou percebesse agressão, um vizinho também poderia ter feito essa denúncia por telefone de uma forma anônima, né? Então, não quer dizer que ela buscou atendimento com a gente, que foi a gente que fez, né, no entendimento deles lá da família, tá? Mas a gente tendo identificado é importante, eu entendo que é importante fazer essa notificação, até porque, eventualmente, essa mulher ela não quer fazer esse boletim de ocorrência por medo de retaliação, por medo de abandono do marido e tal, mas também ela pode estar correndo um risco de vida que ela não está mensurando, tá? E que, quem sabe, uma investigação policial nesse sentido possa auxiliar, tá? Então, só apresentar isso que gera um certo grau de ambiguidade. São coisas que às vezes complicam a gente quando cai em prova, tá? Mas que fique claro, boletim de ocorrência por parte da mulher não é obrigatório, mas essa notificação, tá? Essa comunicação para a polícia, você deve fazer, tá? Já aconteceu um caso comigo, agora que eu atendo num plano de saúde, de uma mulher vir buscar atendimento comigo, ela estava com um olho roxo, ela falava que ela estava em processo de separação do marido, mas ela falou que aquele olho roxo foi sem querer, que o marido dela acertou ela sem querer, tá? Face a esse indício, eu acabei fazendo essa comunicação, que é muito fácil, tá? Eu não vou mostrar aqui a interface, mas se vocês digitarem no Google sobre isso, sobre notificação, comunicação de casos de violência das mulheres, vocês vão ver que aqui no estado de São Paulo
tem uma página de internet onde você consegue fazer essa comunicação de maneira muito fácil, muito sucinta, numa página de internet, sem precisar, inclusive, nenhum tipo de identificação, tá? Bom, algumas outras especificidades sobre a violência sexual, então, agora. O que a gente precisa fazer num atendimento inicial nesses casos? Garantir que as intervenções considerem também a parte psicossocial da assistência, né? Lembrando que a pessoa que é vítima da violência sexual vai estar, obviamente, fragilizada emocionalmente, tá? A gente tem que garantir a profilaxia de infecções sexualmente transmissíveis e de gravidez em até 72 horas, para que elas possam ser efetivas, tá? Existe uma orientação de acompanhamento desses casos por até 6 meses depois do evento, tá? Identificar a possibilidade de uma gestação decorrente desta violência, tá? E quando existe uma gestação fruto dessa violência, a legislação brasileira né, garante o aborto previsto em lei para essas situações. É muito importante a gente tentar conhecer, então, a situação da vítima previamente à agressão, tá? Então, é importante a gente fazer um teste de gestação naquele momento. Então, obviamente, se esse abuso sexual vai gerar uma gestação, não vai ser nesse momento que vai ser identificável, mas eventualmente essa mulher que foi agredida, ela já está grávida, então você faz um teste de gestação para ver como que tá. E também, né, outras investigações para ISTs, então VDRL, o anti-HIV, né, 1 e 2, aqui no caso o ELISA, IgG para clamídia e hepatites B e C, tá? Na forma dos exames HBsAg e anti-HCV. Se for iniciado, né, a terapia antirretroviral naquele momento, solicitar também um hemograma para ver a situação da mulher naquele momento e as transaminases hepáticas para ver se não contraindicam o tratamento naquele momento, tá? Como que se faz a contracepção de emergência, né? Então, como a gente falou, em até 72 horas, preferencialmente para melhores efeitos, tá? Mas pode ser feito em até 5 dias. Mas lembrando que passadas as 72 horas, as chances da ação do levonorgestrel já são bem menores, tá? Então é na dose de 1,5 miligramas, tá? Normalmente são comprimidos de 500 miligramas que a gente tem disponível, tá? Onde a gente vai dar isso em dose única, tá? Então, levonorgestrel, 1,5 miligramas em dose única, que pode ser dado em até 5 dias, mas lembrando que o melhor efeito ocorre em até 72 horas, e quanto mais precocemente fornecido, mais efetivo ele é, tá? Aqui também, então, uma tabelinha, tá? Esse aqui retirado do livro do Duncan, tá? Um excerto do livro do Duncan, onde nessa tabela se fala um pouco sobre a profilaxia para infecções sexualmente transmissíveis, tá? Em situações de violência sexual para mulheres com peso acima de 45 quilos e que não estejam gestantes, tá? Então vamos lá, profilaxia para sífilis, como que vai ser feito? Então tomar a penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidades internacionais, tá? Intramuscular. Então tem que dar uma injeção de 1.200.000 em cada glúteo, em dose única. No caso, né, de profilaxia para gonorreia, clamídia e cancro mole, como que se faria? Então, ceftriaxone de 500 miligramas, tá? Uma injeção IM em dose única, associada a 2 comprimidos de azitromicina de 500 miligramas em dose única, tá? Profilaxia de tricomoníase, metronidazol, 500 miligramas, tá? Por via oral, 4 comprimidos em dose única para chegar na dose de 2 gramas, tá? Hepatite B, se essa mulher, né, tiver o calendário vacinal completo, né, de imunização para hepatite B, o que às vezes é difícil da gente pegar numa situação tão difícil como é de uma violência sexual. Então, se ela já tiver completamente imunizada, não é necessário tomar nenhuma medida, tá? Mas se ela não tiver completamente imunizada ou com imunização incompleta, ou se houver uma incerteza nesse sentido,
tomar uma primeira dose da vacina para hepatite B, tá? Com a segunda dose em 30 dias e a terceira dose em 180 dias, a contar dessa primeira dose, tá? Se ela tiver o registro de alguma vacina, completar, né, o quadro vacinal conforme o que tiver faltando, mas, né, junto com isso, aplicar imunoglobulina contra hepatite B, tá? Isso deve ser feito em que casos, né? Em casos da vítima ser suscetível e se o responsável pela violência for HBsAg reagente, pertencente a um grupo de risco ou desconhecido, tá? Então, no caso de uma violência, né, por um parceiro, uma pessoa do convívio da pessoa que ela tenha maiores dados sobre ele, talvez isso possa ser, não ser necessário, tá? Mas no caso de uma violência por uma pessoa desconhecida, obviamente é importante que se aplique essa imunoglobulina, tá? Então vai ser 0,06 ml por quilo intramuscular em dose única, tá? E que pode ser fornecido em até 14 dias após o episódio de violência, tá? A profilaxia para HIV, como que se faz? Com o tenofovir de 300 miligramas, mais lamivudina 300 miligramas, VO, um comprimido, uma vez ao dia por 28 dias, mais o dolutegravir de 50 miligramas via oral, um comprimido uma vez ao dia por 28 dias, tá? Certo, pessoal? Um bocado de informações, né? Então, uma aula densa sobre um assunto bastante desagradável, mas que eu espero que com essa nossa aula, com essas informações, a gente consiga ter um pouquinho mais de subsídio para poder atender essas pessoas vítimas de violência, se elas virem a buscar auxílio conosco, né, nas nossas unidades básicas de saúde, tá? Eu agradeço, então, a atenção de todos vocês, tá? E vou terminando a nossa aula por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.